Muito bem, cá estamos nós novamente reunidos para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Estamos falando a respeito da nossa querida gramática, não é? E vocês foram para casa na última aula, depois da última aula ou não, e fizeram muitos exercícios. Eu deixei uma frase para vocês treinarem a concordância nominal. Estão lembrados? Pois é. Então, nós estamos aqui para continuar esta deliciosa concordância nominal. Vocês se lembram dos últimos assuntos de que falamos? Claro, nós falamos do artigo, falamos do numeral e começamos a falar do adjetivo. Falamos das flexões dos adjetivos simples e compostos, a curiosidade do adjetivo, do substantivo que vira adjetivo, e depois falamos da concordância de um substantivo com vários adjetivos e o contrário também. Um adjetivo para vários substantivos. E aí nós paramos naquelas frases em que um adjetivo pode se transformar em um advérbio. Não é isso? E aí vocês treinaram, e agora vamos continuar. Vamos falar mais a respeito disso. Então vamos lá. Concordância nominal 2. O retorno. Bom, a frase, se eu não me engano, era algo assim. Elas beberam pontinhos, garrafas de vinho e ficaram pontinhos bêbadas. Lembram-se disso? Era para vocês completarem aí com as palavras que vocês quisessem. E aí, alguns completaram com bastante, com muito, como a gente já tinha feito. E outros completaram com meio, meia, meios, meias, que foi o que eu solicitei. Então vamos lá. Elas beberam meias garrafas de vinho. Garrafas é um substantivo. Se garrafas é um substantivo, meias então é um adjetivo. Portanto, deve combinar. E ficaram meio bêbadas. Bêbadas é um adjetivo. Ora. Nós não falamos nada de combinar com um adjetivo. Nós falamos de combinar com um substantivo. Então esse meio é um advérbio. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Então vamos lá, mais uma. Pontinhos portas ficaram pontinhos abertas. E aí, meio, meia, meios ou meias, o que é que vocês dirão? Meias portas ficaram meio abertas. Meias portas? Isto mesmo, existem meias portas? Claro que sim. As portas das casas do interior, por exemplo, que as portas que dão para o quintal, abre-se a parte de cima para entrar a claridade, deixa-se a parte de baixo fechada. Meias portas ficaram meio abertas. Simples deste jeito. Vamos lá, mais um. Pontinhos alunos chegaram. Vocês vão completar com o que vocês quiserem. Vocês vão falando e eu vou completando. Vamos lá, podem dizer o que é que vocês querem. Em voz alta para eu ouvir aqui do estúdio. Vamos lá. Muitos alunos chegaram. Que mais? Vários alunos chegaram. Poucos alunos chegaram. Alguns alunos chegaram. Alguns alunos chegaram. Nenhuns alunos chegaram. Nenhuns alunos chegaram? Isto mesmo. Notem, qualquer palavra que vier aqui estará ligado a alunos. Alunos é um substantivo. Então, qualquer palavra que vier aqui será um adjetivo. Se você diz muitos alunos, vários alunos, poucos alunos, alguns alunos, então você diz também nenhuns alunos, combinando com alunos. Se fossem alunas, muitas alunas, várias alunas, poucas alunas, algumas alunas, nenhumas alunas chegaram. Viram que lógico? Aquela regra, então, dá certo sempre. Sempre, 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 sempre. E quando eu digo sempre, eu quero dizer
sempre. Então vamos lá. Mais um exemplo para fixar esta regra. Vejam isso. As meninas voltaram pontinhos molhadas. Aí está. Ou então, pontinhos, as meninas voltaram molhadas. As meninas foram ao parque, choveu, e aí as meninas voltaram pontinhos molhadas. Pontinhos as meninas voltaram molhadas. Todo, toda, todos, todas. O que é que vocês dirão? 30 segundos para preencherem. Muito bem, vamos fazer juntos. Vamos começar pela de baixo. Todas as meninas voltaram molhadas. Esse todas está ligado a meninas. Então, todas funciona como um adjetivo. É um pronome adjetivo. Agora, na frase de cima. As meninas voltaram todo molhadas. Todo molhadas, isto mesmo. Molhadas aqui é um adjetivo. Então, esse todo funciona como um advérbio. Nunca esqueçam, essa regra não falha. Sempre, 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 sempre deste jeito. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Se tiverem, vão mandando os e-mails e a gente vai respondendo. Eu sei que não dá para mandar na aula porque vocês estão vendo uma gravação, mas há o plantão de dúvidas. Vamos lá. Quanto à concordância, então, o que transforma adjetivo em substantivo, o que transforma adjetivo em advérbio, é a ligação que as palavras mantêm dentro da frase. Tá bem? Agora, é óbvio, nós temos algumas curiosidades. Sempre há curiosidades. Então, vamos a essas curiosidades. Vocês já ouviram falar do anexo? Já. Vamos lá. Primeira curiosidade. Vocês já ouviram falar também da palavra só? Claro que sim. Já ouviram falar da expressão junto? Já. Junto a, junto com e junto de. Estas expressões... desculpe. Vamos colocar só o junto. Depois eu coloco junto a, junto com e junto de. Estas expressões, anexo, só e junto, elas são adjetivos. Quando eu digo são adjetivos, o que é que eu estou querendo dizer? Estou dizendo que elas sempre vão concordar com o substantivo a que se referem. Mas nós temos também a expressão em anexo, temos a expressão a sós e temos a expressão junto a, junto com e junto de. Aí estão. Estas expressões, elas viram locuções. Já ouviram falar em locuções? A junção de duas ou mais palavras para termos um único sentido. Quando nós juntamos duas ou mais palavras para termos um único sentido, nós temos uma locução. As locuções não variam, nem em gênero, nem em número. Em todo lugar onde você usou o adjetivo, você pode usar a locução. Então, como adjetivo, anexo é variável. Como locução, em anexo, invariável. Guardem isso na memória. Isso pode aparecer na prova de vocês. A UNB adora fazer pegadinhas com este em anexo. Vejam só. Um exemplo. As fotos seguem pontinhos. A gente costuma escrever muito isso em e-mail. As fotos seguem anexo, anexa, anexos ou anexas. Como adjetivo, ele tem de combinar com fotos. Então, as fotos seguem anexas. Simples. Ou, como locução, as fotos seguem em anexo. Aí está. Eu posso usar uma ou outra? Posso. Os gramáticos não reclamam? Não. A UNB não fala nada? A UNB utiliza as duas também. Ou como anexo, variável, ou como em anexo, invariável. Mandei pontinhos ao pacote
os documentos. E aí? Mandei anexo, anexos ou anexas ao pacote os documentos. O que é que está anexo? Os documentos estão anexos. Então, anexos combinando com documentos. E se eu quiser usar a locução? Em anexo. Mandei em anexo ao pacote os documentos. Muito fácil, não? Como tudo na língua portuguesa, isto também é simples. Vamos lá. Mais uma. Anne está pontinhos com José na sala. O que é que vocês dirão? Anne está? Não, não é anexa agora. Nem pega bem dizer que Anne está anexa com José na sala. Vamos trocar para só ou sós. Anne está só com José na sala. É a Anne. E se eu quiser usar a locução, Anne está a sós. Fácil deste jeito. Anne e José continuam pontinhos. Agora são os dois. Eles continuam sós, combinando com Anne e José. Ou então eles continuam a sós, que é a locução invariável. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Uma frase que a gente costuma usar no dia a dia. As portas abrem por si, pontinhos. Você vai com a sua vovó ao shopping. E aí, chegando lá, você diz para ela, vai vó, entra que as portas abrem. E a avó olha a porta, olha para você e diz, não vai abrir não, polaco. Você diz, vai vó, as portas abrem por si. Como vocês diriam? As portas abrem por si. Muito bem. Vejam só. Dá para usar a expressão a sós aqui nesta frase? Não. As portas abrem por si a sós? De jeito algum. Então só pode ser como adjetivo. E como adjetivo ele tem que concordar com o substantivo. Qual é o único substantivo desta frase? Sabendo que o único substantivo desta frase começa com P. Termina com S e tem uma horta no meio. Aí está, portas. Então as portas abrem por si sós, no plural. E o que a gente tem ouvido aí no dia a dia? As portas abrem por si só. Não, por si sós. As portas abrem por si mesmas. As portas abrem por si próprias. Cuidado, já ouvimos muito. E as portas abrem por si mesmo. Você não precisa nem mexer. Não, por si mesmas. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Vamos ver o junto. Vamos lá. Anne e Ina, as irmãs gêmeas univitelinas, continuam juntas. Por que juntas? Ora, porque são as duas. A Anne e a Ina, juntas. Mas e se eu transformar isso numa locução? Vejam isto. Anne e Ina continuam pontinhos com o pai, pontinhos com a mãe. Elas continuam junto ao, junto com e junto de. Vejam isto. Elas continuam junto aos carros. Elas continuam junto com a mãe. Elas continuam junto dos pais. Vejam só. Junto a, junto com e junto de são expressões invariáveis. Cuidado, hein? Todas corretas. Alguns gramáticos por aí dizem que junto com é redundante, porque se já é junto, já é com, se já é com, já é junto. Besteira. Isso é uma locução da língua portuguesa e as locuções não se explicam, se aceitam. É uma locução perfeitamente viável para o nosso texto. Podemos usar? Sim. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então aí estão.
Sempre que nós tivermos anexo, só e junto, prestem muita atenção. Se eu usar como adjetivo, todos são variáveis, masculino, feminino, singular e plural. Se eu usar como locução, em anexo, a sós, junto a, junto com e junto de, são expressões invariáveis. Tá bem? Guardem isso na memória, porque é o que costuma aparecer de vez em quando nas nossas provas. Vamos lá, mais uma curiosidade. Vocês já ouviram falar na palavra alerta? Já. Alerta pode ser um substantivo. Ninguém tem dúvida como substantivo. Vejam, os alertas soaram várias vezes. Faz de conta que eu estou lendo lá o diário de Anne Frank. Ah, um mais moderno, o diário de Zlata, uma menininha lá da guerra da Bósnia. E aí ela escreve lá no seu diário que os alertas soaram várias vezes aquela manhã. Os alertas, substantivo. Só que a palavra alerta também pode ser um advérbio. E é aqui a curiosidade. Muita gente entende como adjetivo. Não, ele é advérbio. Vejam, os soldados continuam alerta. Os soldados continuam alerta. Isso mesmo. Não tinha que ser alertas? Não, isso aí não é um adjetivo. Isso é um advérbio. Notem o seguinte. Os soldados são alerta ou em determinada circunstância eles ficam alerta? Em determinada circunstância. Isso aqui é um adjunto adverbial, então é uma circunstância e não uma qualidade. Cuidado, hein? Se vocês forem pesquisar, por exemplo, Pascoal Segala, ele diz que alerta é adjetivo, mas ninguém mais acredita no Segala. Acreditem em mim. Se cair na prova, façam deste jeito. Os alunos todos estão alerta para o dia da prova. Os alunos estão alerta. Estão todos alerta para o dia da prova. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Um outro que eu nem precisaria comentar, mas vamos lá. Eu sei que vocês vão querer me bater, mas menos. Já ouviram falar em menos? Claro. E menos? Não, não existe menos. Menos é sempre, sempre, sempre advérbio. Por exemplo, há menos garotas na sala hoje. Aí está. Há menos garotas na sala hoje. Aí vocês diriam, Aguinaldo, ninguém falaria menos, falaria? Depende, ande de metrô, ande de trem, ande de ônibus e você ouvirá. E às vezes até no avião você ouve, né? Aí está. Menos aqui está ligado a qual palavra? Esse menos está ligado a, está ligado a garotas na sala ou hoje? No dia a dia, a maioria pensa que menos está ligado a garotas. Aí faz sentido ter flexão, porque se garotas é substantivo, então menos vira adjetivo. E aí a gente tem que dizer menos garotas. Mas esse menos não está ligado a garotas, está ligado ao verbo haver. Por exemplo, na sala matriculadas nós temos 50 garotas, certo? E hoje apareceram apenas 20. Assim sendo, a existência das garotas é que diminuiu. Não foram as garotas que diminuíram, e sim a existência delas. Vejam isto. As crianças comeram menos maçãs hoje. Imaginem a seguinte situação. Todos os dias eu coloco 10 maçãs na fruteira para os meus lindinhos Childerico e Radegondes. E todos os dias eles comem as 10 maçãs. Todos os dias eu coloco 10 maçãs. Todos os dias eles comem as 10 maçãs. Certa manhã coloquei eu lá 10 maçãs e ao final do dia ainda havia 4 maçãs na fruteira. E aí, o que aconteceu? O número de maçãs é que diminuiu ou a ação de comer é que diminuiu?
a ação de comer. Então, quando eu digo eles comeram menos maçãs, esse menos não está ligado a maçãs. O número de maçãs continua o mesmo. O que diminuiu foi o ato de comer. Então, eles comeram menos. Não é isso? Comeram menos o quê? Maçãs. Cuidado, menos, então, sempre será advérbio. As pessoas no dia a dia colocam no feminino pensando que ela se liga ao substantivo. Besteira. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Com isso, então, nós encerramos aí as curiosidades para estes adjetivos. Ah, não, temos mais uma que vale a pena. Outro dia apareceu num concurso isso aqui. E aí, os aluninhos, Aguinaldo, eu nunca tinha visto isso. Eu falei, mas é comum, todo mundo usa frases deste jeito. Que frase? Era a letra C, agora a letra D. Vocês já ouviram falar na expressão o mais possível? Já. Esta expressão é uma expressão adverbial, por isso ela não varia. Vejam isto. Você vai à padaria e aí você diz, quero 10 pães claros. Você gosta de pãezinhos clarinhos. E aí você acha que você é sempre cliente especial. E aí você diz, vê lá, hein, o mais possível. Ele pega os pãezinhos que ele quer, mas você sempre acha que ele vai atender ao seu pedido. Então você diz, quero 10 pães claros, o mais possível. Esse o mais possível está ligado a qual palavra? Quero o mais possível, 10 o mais possível, pães o mais possível ou claros o mais possível? Claros. Claros é um adjetivo. Então esse o mais possível tem função adverbial. Por isso invariável. Ninguém diria, quero 10 pães claros os mais possíveis. Não. Todo mundo diria o mais possível. Porém, eu posso misturar com o restante da frase. Quero 10 pães o mais claros possível. O mais claros possível? Isso mesmo. O que eu fiz aqui foi misturar a expressão adverbial com o restante da frase. Mas continua sendo a expressão adverbial. Quero 10 pães o mais claros possível. É a mesma coisa da frase de cima. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, não acredito. Tudo bem, não acredite, mas vai cair na prova. E faça desse jeito, mesmo que você não acredite. Mas eu já vi no plural. Tá bom, vai, podemos colocar no plural também. Quero 10 pães os mais claros possíveis. Agora sim, Aguinaldo, está do jeito que eu falaria no dia a dia. Muito bem. Por isso que eu estou comentando. Qual é o jeito que a gente usa no dia a dia? Esse último. Qual é o jeito que vai cair na prova? O segundo. Então aí está. É possível uma concordância ou usar a expressão invariavelmente. Quando a gente usa no final da frase, é sempre invariável. Quando a gente mistura com a frase, aí ele pode ser variável ou não. E isto serve para o masculino, feminino, singular e plural. Vejam. Comprei rosas abertas. Haverá festa na minha casa hoje e a Tana Juditina diz, traga rosas. Aí eu digo, botões, como sempre faço? Ela, não, essas rosas são para enfeitar a festa de hoje. Então eu quero rosas abertas. E comprei rosas abertas, o mais possível para a festa. Abertas, o mais possível. Aí está. Ou então eu posso misturar. Comprei rosas, o mais abertas possível. É a mesma expressão, só que agora eu estou misturando com o restante da frase. Como eu misturei, eu posso também fazer a concordância. Comprei rosas, as mais abertas possíveis. Olha que legal esta construção. Comprei rosas, as mais abertas possíveis. E aí está combinando então com abertas. Pode ser então uma expressão adjetiva,
mas naturalmente é uma expressão adverbial. Por isso, não se flexiona. E a flexão é que é a curiosidade. O natural é esse aqui, sem flexão. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Guardem isso na memória, porque isso estará na prova de vocês. Com certeza absoluta. Alguma pergunta? Não? Então aí está. Mais um fato da concordância, então, que nós eliminamos dos nossos problemas, tá certo? Nós já falamos tudo do adjetivo. Vamos mudar de classe de palavras? A gente já falou do artigo, do numeral, do adjetivo. Qual é a classe que falta lá da nossa listinha de concordância nominal? O pronome. Vamos falar dele agora, então. Vocês já ouviram falar em pronome? Sim. O que é que vocês ouviram falar do pronome? Ouviram falar bem, claro. Não é isso? Que o pronome é mó legal, que o pronome é camarada. Vamos lá. O que faz um pronome em língua portuguesa? Ele acompanha ou substitui um nome. A gente já viu isso lá na aula de regência. O pronome acompanha ou substitui um nome. Então, vejam isto. Quando eu digo, meu papai chegou. Meu papai chegou. Esse meu é um pronome. Ou então eu posso dizer, ele chegou. Esse ele é um pronome. Aí está. O meu que aparece aqui está ao lado do substantivo papai. Então ele é um pronome adjetivo. O ele que está aqui está no lugar do substantivo papai. Então ele é um pronome substantivo. Aí vocês vão mandar e-mail dizendo, não é isso não, Aguinaldo. Não foi assim que eu aprendi na quinta série. Na quinta série eu aprendi que meu era um pronome possessivo e ele era um pronome pessoal do caso reto. Essa classificação que nós demos aqui é a primeira classificação que todos os pronomes recebem. Todos os pronomes da língua, quando nascem, são classificados como adjetivos ou substantivos. Adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Substantivo é o que substitui. Então anotem aí. Pronome adjetivo acompanha o substantivo. Pronome substantivo substitui o substantivo. Depois que a gente dá essa primeira classificação, aí a gente reclassifica com aqueles nomes que vocês conhecem. O pronome, então, ele pode ser pessoal, e aí ele pode ser pessoal do caso reto, e ele pode ser pessoal do caso oblíquo. Ou então, ele pode ser pessoal de tratamento. Aí está. Além do pessoal, ele pode ser também demonstrativo. Ele pode ser indefinido. Ele pode ser relativo. Ele pode ser interrogativo. Ou ele pode ser possessivo. Aí está. E aí, vocês que estão atentos, e todos estão atentos, dirão, meu caro Aguinaldo, que sensação de déjà vu. Por que essa sensação de déjà vu? Que a gente está com vontade de dançar a música daquele grupo? Não, lá é déjà vu, não é? Vamos lá. Quando eu digo que estou com esta sensação de déjà vu, qual é a origem disso? Nós já vimos quase tudo aqui, não vimos? Nós já vimos pronomes demonstrativos, possessivos, relativos. Então, na verdade, faltam algumas coisinhas a respeito do pronome. A maior parte deles nós já vimos aqui. Olhem aqui e definam. O pronome possessivo. Nós fizemos um comentário lá na aula de crase e outro comentário na aula de regência. Lembram-se, lá na aula de crase, em que eu perguntei, devo ou não colocar crase na sua irmã? Pronome possessivo, com ou sem artigo. Na aula de regência, a gente viu o seguinte, o bandido levou-nos o carro. Lembram-se disso? O sono da criança, a febre da criança tirou-nos o sono. Então, aqui, na aula de regência. O relativo e o interrogativo, nós vimos na aula de regência também. Nós passamos uma aula inteira só falando de que, qual, quem, quanto, onde, cujo.
eram os relativos ou os interrogativos. Os indefinidos, vocês nem perceberam, mas falamos deles na concordância nominal. Bastante, muito, nenhum, algum, todo, eram todos pronomes indefinidos. Os demonstrativos, nós vimos na aula de crase também. Lembram-se de a da direita, a da esquerda, a da frente, a de trás, a do fundo? Pois é. Os oblíquos, nós vimos na aula de regência. Lembram-se do me, o te, o se, o a, os, as, lhes? Pois é, já vimos tudo. Faltam, então, os pronomes pessoais do caso reto, de tratamento. E aí, 2 comentários a respeito dos demonstrativos e 1 comentário a respeito dos indefinidos. Com isso, a gente esgota também o assunto pronome. Vamos falar deles, então? Vamos lá. Vocês querem começar por qual deles? Pelo pronome pessoal do caso reto? Então tá, vamos começar pelo caso reto, já que todos querem. Poderíamos começar por qualquer, mas temos de começar, então vamos lá. Já ouviram falar em caso reto? Já. Caso oblíquo? Já. Aqui mesmo na nossa aula. Nós falamos do caso oblíquo. Para que serve um pronome do caso oblíquo? Não me decepcionem, hein? Isto mesmo. O caso oblíquo sempre funciona como complemento. Então vamos lá. Relembrando tudo que a gente já falou. Os pronomes pessoais, eles substituem as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, quem ouve. E terceira pessoa, de quem se fala. De quem ou de que se fala. Quando a gente aprendeu isso lá na 5ª série, a gente ouvia como emissor, receptor e mensagem. Hoje a gente costuma dizer quem fala, quem ouve e de quem se fala. Eis então, primeira, segunda e terceira pessoas. Para facilitar a nossa vida, nós trocamos estas pessoas pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais substituem as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. Estes são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês se lembram disso, né? Eu nem vou precisar colocar esta tabelinha aqui. Lembram-se da tabela? Caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ali, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Todo mundo decorou isso, não é? E nós não teremos problema com todos eles. Mesmo porque os oblíquos a gente já estudou aqui. Nós vamos ter problema só com 2 pronomes. Com o eu e com o tu. E os seus equivalentes, não é? Eu ou mim, tu ou ti. Quando é que eu uso eu? Quando é que eu uso mim? Quando é que eu uso tu? Quando é que eu uso ti? Então, são essas questões que podem aparecer na prova e é isso que dá trabalho para nós. Então, vamos particularizar no eu e no tu, no mim e no ti. O eu e o tu são pronomes pessoais do caso reto. O mim e o ti são pronomes pessoais do caso oblíquo. Agora vamos lá. Uma pergunta que não quer calar. Por que o caso reto se chama caso reto? Por que o caso oblíquo se chama caso oblíquo? Foi uma pergunta, eu mereço uma resposta. E aí? Por que o caso reto se chama caso reto? Isso é muito engraçado. A gente decorou todos os pronomes lá na 4ª série. Agora, por que eles têm esse nome, a gente nunca soube. Para que eles servem, muito menos, né? A gente só decorou. Então, vamos falar disso agora, porque aí a ideia fica muito mais clara quando a gente entende a coisa. Vejam isto. Quando eu digo cortei. Cortei. Eu quero colocar um pronome aqui na frente. Que pronome eu posso colocar aqui na frente? Eu posso dizer eles cortei? Não. Vós cortei? Não. Nós cortei? Não. Ele cortei? Não. Tu cortei?
Não. Eu cortei? Sim, o eu coube aqui. Notem que o único pronome que coube aqui foi o pronome eu. Este pronome funciona como sujeito deste verbo e ele precisa estar na mesma linha de concordância que o verbo, ou seja, ele precisa estar reto como verbo. Por isso ele se chama pronome pessoal do caso reto. O caso reto sempre vai funcionar como sujeito de um verbo. E funcionando como sujeito, ele precisa estar na mesma linha de concordância. Parece besteira, mas foi assim que os gregos pensaram há 2000 anos, quando nomearam estes pronomes. Pronome pessoal do caso reto. Vamos colocar um pronome aqui atrás. Eu posso dizer, cortei-me, cortei-te, cortei-o, cortei-nos, cortei-vos. Notem, estes pronomes, eles funcionam como complementos dentro da frase. Se eu traçar linhas do verbo até os pronomes, vejam como ficam as linhas. Ora, essas linhas podem estar em outras concordâncias que não seja do verbo. Ora. As linhas, então, são oblíquas. Por isso, eles se chamam pronomes pessoais do caso oblíquo. Se eu traço linha do verbo para o pronome, as linhas ficam oblíquas. Então, os pronomes que funcionam como complementos são os pronomes oblíquos. Como eu já disse, parece besteira, mas foi assim que os gregos pensaram há mais de 2000 anos para nomear estes pronomes, como pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos voltar à nossa tabelinha e vamos continuar ali. Agora que eu já sei o que é caso reto, agora que eu já sei o que é caso oblíquo, eu conheço também os usos. Então, o caso reto é sempre sujeito, o caso oblíquo é sempre complemento. Quando você precisa de um sujeito, você opta pelo caso reto. Quando você precisa de um complemento, você opta pelo caso oblíquo. Sempre assim. Um exemplo bem simplório. Isto é para pontinhos. Você chega à sua casa depois da aula e sobre a sua cama um imenso e lindo pacote de presente. Um lindo e imenso e lindo pacote de presente. E aí você olha para sua mãe que acompanhou você ao quarto e pergunta, ó mamãe, isto é para... E ela, sim, filhinho querido do meu coração. Aí você abre aquele imenso e lindo pacote de presente. E o que havia lá? O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. E você, ó ex-mamãe querida do meu coração, isto é para pontinhos ler? Aí está. Vamos olhar a nossa tabelinha e vamos preencher aqui estas lacunas. Como é que nós vamos preencher? Muito simples. Quantos sujeitos eu tenho numa frase? Depende do número de verbos. Quantos verbos houver, quantos sujeitos haverá? É sempre assim. Se nós tivermos um verbo na frase, nós temos um sujeito. 2 verbos, 2 sujeitos. 10 verbos, 10 sujeitos. Há uma relação direta entre o número de verbos e o número de sujeitos. Então, se eu tiver 2.784.322.413 verbos, quantos sujeitos eu terei? O mesmo número, não é isso? E complementos. Quantos complementos eu tenho? Quantos eu quiser. Eu posso ter um verbo só e 10 bilhões de complementos. Então a relação direta está para sujeito e verbo. A ideia, então, é contar os verbos da frase. Quantos verbos houver, quantos sujeitos haverá. Fica muito mais fácil assim. Então vamos lá. Isto é para pontinhos, isto é para pontinhos ler. Um verbo na primeira frase, 2 verbos na segunda. Na primeira frase, então, eu vou localizar apenas um sujeito. O que é? Isto é. Isto é o sujeito de é. Se isto é o sujeito de é, já encontrei o verbo e o sujeito. Temos mais algum verbo? Não. Então não temos mais nenhum sujeito. Este espaço está reservado para um complemento. Isto é para mim. Olha que fácil. Vejam a de baixo. Isto é para pontinhos ler. O que é? Isto é. Isto é o sujeito. Temos mais algum verbo? Sim, o verbo ler. Então, qualquer palavra que vier aqui,
será o sujeito de ler. Isto é para Radegondes ler, isto é para Childerico ler. Se aqui eu preciso de um sujeito, eu uso o caso reto. Isto é para eu ler. Olha que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Eu estou usando frases bem simplórias para a gente captar a essência. Vamos colocar frases um pouco mais complexas. Pronto, já anotaram? Vamos lá. Vamos apagar essas e colocar algumas outras. Vejam isto. Estou eu em meu lar, recostado em minha deliciosa poltrona recheada de plumas de ganso, lendo Humberto Eco, ouvindo Cesária Évora, brincando com minha cadela e assistindo Domingo Legal. E aí a Tanajudetina passa de mãos dadas com Childerico e Radegondes, os dois penteadinhos, o que é de se estranhar, os dois limpinhos, o que é mais de se estranhar ainda, e os dois cheirosinhos, como sempre. Aí eu pergunto, aonde vocês pensam que vão? E ela, vou levar as crianças ao cinema para assistirem ao filme Jogos Mortais 5. Aí eu digo, 100 pontinhos ou 100 pontinhos permitir, ninguém sairá desta casa hoje. Aí ela fala, então permite logo, porque da rua eu não te ouço. Vamos lá. 100 pontinhos ou 100 pontinhos permitir, ninguém sairá daqui hoje. Já estou treinando para ser ator de Jogos Mortais. 30 segundos para preencherem. Pronto? Vamos lá, quantos verbos nós temos? 2. Permitir e sairá. Os verbos que estão conjugados têm um sujeito muito mais óbvio, muito mais evidente. Então vamos lá, sairá. Quem sairá? Ninguém. Ninguém é o sujeito então de sairá. Temos mais verbo? Temos. O permitir. Então qualquer palavra que vier aqui será o sujeito de permitir. Então tem de ser caso reto. Temos mais algum verbo? Não. Então este espaço está reservado para um complemento. Sem mim, ou sem eu permitir, ninguém sairá daqui hoje. Então a ideia é, sem mim, ninguém sairá daqui. Sem eu permitir, ninguém sairá daqui. Fácil demais, simples demais, como tudo na língua portuguesa. Vejam, entre pontinhos e pontinhos, existe amor. Estou conversando com a Tanajudetina, e ela, eu te odeio, Aguinaldo. Eu digo, não, luz do meu viver. Entre pontinhos e pontinhos, existe amor. Entre ti e mim, entre ti e eu, entre tu e mim, entre tu e eu. O que é que vocês dirão? Vamos lá, quantos verbos existem aqui? Só um, só o existir. O que existe? Amor. Amor existe. Pronto, localizei o verbo e o seu sujeito. Temos mais algum verbo? Não. Então este espaço está reservado para um complemento. Este espaço está reservado para um complemento. Então aqui tem que ser ti e mim, porque são casos retos. Eu poderia usar o você também, não é? Entre você e mim existe amor. Entre ela e mim existe amor. Sem problema. Dúvidas? Problemas? Questões? Não? Então vamos lá. Uma frase para vocês pensarem bastante. É fácil para pontinhos estudar. Principalmente português. É fácil para eu ou é fácil para mim estudar? 30 segundos para responderem. Mandem os e-mails que a gente vai respondendo aos e-mails. E aí, quem acha que é fácil para eu estudar?
Muito bem. Quem acha que é fácil para mim estudar? Muito bem. Vamos preencher? É fácil para mim estudar. Mim? Alguns vão dizer, ai, Aguinaldo, tem certeza que é mim? Eu já ouvi dizer que antes de verbo no infinitivo, sempre eu. Lembram-se disso? Esqueçam. Alguns estão com vontade já de pedir o dinheiro de volta da matrícula, né? Mas podem ficar tranquilos, está certinho. É fácil para mim estudar. Lembram-se daquela lenda que dizia, final de frase sempre mim, antes de verbo no infinitivo sempre eu? Esqueçam, isso não vai dar certo. Eu posso usar um complemento antes de um verbo no infinitivo. E eu posso usar um sujeito no final da frase, se o verbo estiver oculto, por exemplo. Então a técnica é contar os verbos e procurar os sujeitos. Vamos fazer isso aqui nesta frase? Vamos lá. Eu vou apagar o mim, depois a gente coloca de novo. Quantos verbos nós temos aqui? Numa primeira vista, 2 verbos. É e estudar. Certo? Agora vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira coisa que vier à memória, respondam. Sem medo de serem felizes. Na frase, é fácil para pontinhos estudar? O que é fácil? Resposta? Estudar. Vejam só. Esta palavra que eu estava pensando que fosse verbo, ela não é verbo, ela é o sujeito de é. Se ela é o sujeito de é, ela é verbo? Não. Esse estudar aqui funciona como um substantivo e não como verbo. Quantos verbos verdadeiramente eu tenho aqui? Apenas um. Quantos sujeitos então? Apenas um. Já localizei o sujeito? Já. Então, este espaço está reservado para um complemento. Se você mostra essa frase para um amigo leigo que esteja estudando só pelas regrinhas tradicionais da gramática e perguntar, tá certo? Ele vai dizer, ai, como você é burro mesmo, né? Você não sabe que mim é índio? Mim não conjuga verbo? Já ouvi isso algumas vezes. É fácil para mim estudar. Simples deste jeito. Vejam esta. Será bom para pontinhos correr. É a mesma coisa. Será bom para pontinhos correr. O que é que vocês colocariam aí? Será bom para eu ou será bom para mim correr? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o verbo correr que está aqui atrás e colocar lá na frente. Vejam isto. Correr será bom para... Alguém em sã consciência diria, correr será bom para eu? Ninguém. Todo mundo diria, correr será bom para mim. Porque todo mundo sabe que correr é o sujeito de será. O que será bom? Correr. E será bom para quem? Para mim. Então vamos pegar o correr, que é sujeito do será, e vamos colocar de volta aqui atrás. Muda alguma coisa? Não. Ele continua sendo o sujeito do será. Se ele continua sendo o sujeito, esse mim continua sendo complemento. Olha que legal. Se tiverem dúvida, então, é só fazer essa inversão. E outra coisa, isto só acontece em frases com verbo de ligação. Podem até anotar isso para não acharem que isso vai acontecer a vida inteira. Só com verbos de ligação. É, será, parece, continua, tornou-se. Tornou-se fácil para mim estudar. Parece bom para mim correr. Está agradável para mim lecionar. Será agradável para mim viajar. Eu já usei isso no dia a dia e já fui corrigido. Uma pessoa disse, nossa, professor de português falando, será bom para mim correr? Eu digo, pois é, né? Que professor de português é esse? Aí está, claro que eu não ia dar assessoria para quem estava me maltratando. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não?
Guardem isso na memória então, hein? Às vezes a gente usa um verbo no infinitivo, mas ele não é verbo, ele se transforma em substantivo, ele vira sujeito. É o caso então de amar é bom, comer é gostoso, beber é saudável, beber água é saudável, não é isso? Então, esse beber, esse comer, esse viajar, todos eles se transformam em substantivo. Fácil, não? Simples. A UNB de vez em quando faz uma pegadinha assim. Não é comum, não. Mas se fizer, já sabemos. Tá certo? Vamos lá. Vamos deixar o eu e o tu de lado, o mim e o ti de lado, e vamos falar de outros pronomes. Vamos falar dos pronomes demonstrativos. Já ouviram falar dos demonstrativos? Sim, aqui na nossa aula mesmo. São aqueles que apontam seres no espaço. Não é isso? A gente viu aqui, na aula de crase, o, a, os, as. Ou da esquerda, ou da direita, ou da frente, ou de trás. Não é isso? Vimos o aquele com a crase também. Só que nós não vimos, o uso do este, do esse e do aquele. Quando usar um ou quando usar outro. Então a intenção agora é deixar isto bem claro. Vamos falar dos demonstrativos e vamos ver quando usar um ou outro. Existe uma referência que é espacial. Como assim referência espacial? A referência no espaço real. Como assim referência no espaço? De Jornada nas Estrelas? Não, no espaço aqui da sala de aula, por exemplo. Eu estou conversando com vocês, não estou? Estou. E aí eu posso dizer, nós estamos aqui em São Paulo, nesta sala, transmitindo aí a aula. Esta caneta que está aqui na minha mão é azul. Essa caneta que está aí na mão de vocês, em qualquer lugar do Brasil, é esferográfica. Aquela torre lá em Paris é bonita. Reparem que eu estou usando referências espaciais, não é isso? Aqui, aí, lá. Quando eu uso essas referências espaciais, eu vou usar este, esse e aquele de acordo com as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira. A primeira pessoa representa quem fala. A segunda pessoa representa quem ouve. E a terceira pessoa, de quem se fala. Lembram-se disso? Claro que sim. Então, se você vai apontar algo que está perto de quem fala, você vai usar o este. Este, esta, estes, estas, isto. Se você vai apontar algo que está perto de quem ouve, você vai usar o esse. Esse, essa, esses, essas, isso. E se você vai apontar algo que está longe de ambos, você vai usar o aquele. Aquele, aquela, aquele, aquelas e aquilo. Aí está. Fácil demais. Este, para apontar algo que está perto de quem fala. Esse, para apontar algo que está perto de quem ouve. E aquele, para apontar algo que está perto, ou melhor, que está longe de ambos. E para ficar mais fácil ainda, os advérbios que acabamos de usar. Aqui, aí e lá. Se você puder acrescentar o advérbio aqui, só pode ser o este. Se puder usar o aí, só pode ser o esse. E se puder usar o lá, só pode ser o aquele. Simples, não? Este aqui, esse aí, aquele lá. Vamos ver um exemplo? Nós estamos, então, aqui em São Paulo. Vocês estão aí em várias cidades do Brasil. Aí eu digo, esta caneta aqui, na minha mão, é preta. Essa caneta aí, na mão de vocês, é esferográfica. Aquela torre lá é bonita. Perceberam? Aqui, aí e lá. Se vocês vão falar da caneta que está na minha mão, qual é o advérbio que vocês usam? Vocês usam aí. Então, a caneta que está na minha mão aqui, para vocês é aí. Então, vocês diriam, essa caneta aí é preta. E como vocês falam da caneta que está na mão de vocês? Esta caneta aqui, na minha mão, é esferográfica. E a torre continua sendo lá para ambos. Certo? Muito fácil, muito simples, como tudo na língua portuguesa. Só que eu acho que isso não vai cair na prova. É claro, é simplório demais. Na nossa prova, eles não vão colocar a referência espacial. Agora, existe uma outra referência que cai na nossa prova. Qual é a outra referência? É a referência textual.
Como assim referência textual? Quando você está escrevendo um texto, você vai usar um este, um esse, um aquele, e aí você fica, oh meu Deus, está perto, está longe, está dentro do texto, está fora do texto? Como é que eu faço isso? Dentro do texto, dá para saber se está perto ou se está longe de quem fala? Não, o texto é uma referência diferente do espaço. Então você está escrevendo lá, a caneta foi utilizada pelo professor. Esta caneta ou essa caneta era preta? É essa a dúvida. Dentro do texto não há espaço. O que existe é referente. Um referente textual antecedente, um referente textual posterior. Então, no texto nós temos que trabalhar com essas referências. E eu já ouvi um absurdo. Eu já ouvi assim. Se você está falando de uma coisa no mesmo parágrafo, é este. No parágrafo de baixo é esse. Num parágrafo distante é aquele. Já ouviram esta tragédia? Nada a ver, hein? Esqueçam isso. Isso? Por que isso? Por causa disto que veremos agora. Isto que veremos agora explica isso de que falei para vocês. Captaram? Não. Vamos lá então. Vamos ver. A referência textual, ela pode acontecer da seguinte maneira. Eu estou escrevendo um texto. Imaginem que isto aqui é uma frase. Certo? Eis a minha frase. E aqui existe uma palavra qualquer, um substantivo qualquer, um nome qualquer. E eu, aqui na frente, quero fazer menção ao que ainda virá. Aqui na frente, eu vou me referir ao que virá no texto. Obrigatoriamente, eu uso o pronome este. Olha que legal. O este antecipa uma referência. O este antecipa uma referência. Sempre assim. E se eu for retomar? Ora, agora a gente já entendeu tudo. Aqui está o meu texto, certo? Aqui, num ponto qualquer, existe um nome, um substantivo, uma palavra qualquer. E eu continuo escrevendo o meu texto, continuo escrevendo, e aqui atrás eu quero retomar aquela ideia. Retomar a ideia. Então eu tenho de usar o pronome esse. O esse retoma e o este antecipa uma ideia. Aí está. Há nome para isso. Vamos ver o nome? Vamos lá. Olha que nome lindo. O este aqui é um pronome catafórico. E o esse é um pronome anafórico. Olha que nomes lindos. Catáfora e anáfora. O que é a catáfora? É o uso de uma expressão qualquer que antecipa um referente. E o que é a anáfora? É o uso de uma palavra qualquer que retoma um referente. Anáfora é a retomada. A catáfora é a antecipação. Aqui nós estamos fazendo anáfora e catáfora com os pronomes. A anáfora e catáfora acontece com qualquer palavra, não só pronome. Quando eu digo assim, Machado de Assis é um bom escritor. O Bruxo do Cosme Velho escreveu livros maravilhosos. Então, Machado de Assis é um bom escritor. O Bruxo do Cosme Velho, quem é o Bruxo do Cosme Velho? Machado de Assis. Então, esta expressão, o Bruxo do Cosme Velho, retoma a ideia de Machado de Assis, não retoma? Então, é anafórica também. Aqui temos os pronomes. Se eu digo assim, o poeta dos escravos tem uma praça em seu nome lá na Bahia. Ele é Castro Alves. Pronto, quem é o poeta dos escravos? Castro Alves. Mas eu citei poeta dos escravos, depois lá na frente é que eu fui dar o nome dele, não é? Então o referente vem depois. Isso é catáfora. Então o poeta dos escravos aí é uma expressão catafórica. Tá bem? Catáfora antecipa, anáfora retoma. Então, nas próximas aulas, quando eu disser assim, crianças, esse é um pronome anafórico. Vocês já sabem o que eu quero dizer. Este é um pronome catafórico. Vocês já sabem o que eu quero dizer. Vamos dar exemplos. Pontinhos, menina, só pensa em namorar. Não come, não estuda, não dorme, nem quer nada. Pontinhos, menina, só pensa em namorar. E aí?
Esta menina ou essa menina? Para que lado vocês farão a seta? Para cá. Ora, então é uma catáfora. Esta menina só pensa em namorar. Ah, mas Aguinaldo, não é perto de quem ouve, perto de quem fala? Essa é outra referência, hein? A referência espacial é uma, a referência textual é outra. Ah, mas e se eu estiver perto da menina? Se eu estiver distante da menina? Aí você está querendo usar a referência espacial. É outra coisa. Pode usar? Pode. Se você está do lado da menina, você vai dizer esta aqui. Se você está longe, essa aí. Mas aqui é a referência textual, dentro do texto, nada de espaço. Vamos lá. Então aqui tem de ser obrigatoriamente esta menina. Vejam outra. O amor faz a gente enlouquecer. Faz a gente dizer coisas para depois se arrepender. Ah, pontinhos amor me envenena. Mas todo amor sempre vale a pena, desfalecer de prazer, morrer de dor. Um pouquinho de Alcione, a grande marrom, e atualmente grande mesmo, não é? E o grupo Razão Brasileira. Lembram-se deles? O amor faz a gente enlouquecer. Brincadeira, nem gosto, ó, mas é muito legal. Vamos lá, o amor faz a gente enlouquecer. Ah, esse amor me envenena ou este amor me envenena? O amor de que estou falando aqui não é o mesmo já citado ali na frente? É, então eu estou retomando. O amor que faz a gente enlouquecer também é o amor que me envenena. Então eu vou dizer esse amor. O amor faz a gente enlouquecer. Ah, esse amor me envenena. Fácil demais, simples demais, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Pensem nisso. O esse retoma e o este antecipa. Mas quantos referentes eu tenho em cada frase? Apenas um. Isso é muito importante. Muito, 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 muito. Se eu tenho um referente, o este antecipa e o esse retoma. Este é catáfora e esse é anáfora. Agora, e se eu tiver dois referentes na frase? Eu estou escrevendo o meu texto, aí está a minha frase. Aqui existe um nome qualquer. Aqui, mais adiante, existe um outro nome qualquer. Eu tenho dois referentes. E aqui na frente, eu quero retomar. Eu quero retomar um ou eu quero retomar o outro. Vamos colocar setinhas mais bonitinhas. Eu quero retomar um ou eu quero retomar o outro. Como é que eu faço essa retomada? O primeiro que aparece é o aquele. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. O último que aparece é o este. Vejam, aqui eu estou fazendo anáfora. Repararam? É uma retomada. A anáfora, quando você tem dois ou mais, dois elementos, só dois, hein? Quando você tem dois elementos, quando você tem dois referenciais, o este vira anafórico. O este é uma retomada agora. Aqui em cima, o este antecipava, mas só há um referencial. Quando há dois referenciais, o primeiro é aquele e o último é este. Não dá para usar de outra maneira. Tem de ser sempre assim. Vejam só. Radegondes e Pascualina são primas. Vírgula. Pontinhos é filha da Setembrina e pontinhos da Agripina. Vamos lá, quem é filha de quem? Sei lá, eu ainda não preenchi as lacunas, vamos preencher agora. Esta é filha da Setembrina e aquela da Agripina. Só para rimar. Agora ficou óbvio, não é isso? Radegondes é a que aparece primeiro, não é? Radegondes é aquela. Agripina é a que Pascualina é a que aparece por último.
Pascualina é esta. Então não importa o que vem depois. Onde estiver esta, vai ser uma referência a Pascualina. Onde houver o aquela, será uma referência a Radegondes. Fácil demais. Simples demais. Como tudo na língua portuguesa. Vamos colocar uma frase mais concursística, mais ao nível da nossa prova, mais ao nível do nosso saber. Vamos lá. Amazonas e Nilo, não me decepcionem, hein? São grandes rios. Pontinhos na África e pontinhos na... O que é que eu tenho que escrever aqui? Amazonas e Nilo são grandes rios. Pontinhos na África e pontinhos na ou no? Alguns dizem assim. Amazonas e Nilo são grandes rios. Pontinhos na África e pontinhos no Brasil. Já ouviram isso? Já. Está errado. Por quê? Vejam o paralelismo. O Nilo, você falou que ele fica na África, não é? Você está usando o nome do continente. Então, o Amazonas, você também tem de usar o nome do continente. A gente quase nunca vê assim. Todo mundo coloca ali Brasil. Mas o Nilo está na África. Se eu quisesse, então, particularizar, aqui eu teria de dizer Egito. Amazonas e Nilo são grandes rios. Pontinhos no Egito e pontinhos no Brasil. Aí daria certo. Mas como eu coloquei África, aqui eu tenho de pôr América. Amazonas e Nilo são grandes rios. Pontinhos na África e pontinhos na América. Porém, pontinhos é maior que pontinhos. Pontinhos é o maior do mundo. Vamos lá. Preencham aí estas lacunas. A primeira é muito fácil. Se alguém errar a primeira, pode cometer suicídio 5 vezes, hein? Vamos lá. Amazonas é o aquele. Não é isso? Nilo é o este. Qual dos dois fica na África? O Nilo. Aí está. E qual dos dois fica na América? O Amazonas. Porém, pontinhos é maior que pontinhos. Quem é maior que quem? O Nilo é maior que o Amazonas ou o Amazonas é maior que o Nilo? Aí alguns dirão, depende em volume d'água, em extensão. Isso não depende mais. Há uns 5 ou 6 anos fizeram uma nova medição do Amazonas e do Nilo. E o Amazonas, então, é o maior rio do mundo. Ele ultrapassou o Nilo. Então, aquele é maior que este. Na verdade, aquele é o maior do mundo. Aí está. O aquele, então, é o Amazonas. Fácil, não? Simples. Isto é sério, hein, crianças? Atualidade. O Amazonas é o maior rio do mundo. Amazonas é o rio superlativo. Em extensão, em volume d'água, em distância de margem a margem, etc, etc, etc. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então vamos lá. Nós temos aqui 2 referenciais, não é isso? O primeiro é o aquele, o segundo é o este. E se nós tivermos 3 ou mais referenciais? Muda tudo. Imaginem o seguinte. Eu estou escrevendo minha frase. Aí está. E aqui eu tenho um referente. Um nome qualquer que eu queira retomar. E eu tenho outro referente. Outro nome qualquer que eu queira retomar. E eu tenho outro referente, outro nome qualquer que eu queira retomar. E eu tenho outro referente, quantos eu quiser, 3 ou mais. Se forem 2, entra aqui. Se forem 3 ou mais, aqui embaixo. E aqui eu quero usar um pronome para retomar. Isso é muito interessante. Com um pronome eu só posso retomar o último. E tem que ser com o pronome este. Tanto é que em alguns textos a gente lê este último. Olha só, quando a gente tem 3 ou mais referenciais,
Por pronome eu só posso retomar o último. E tem que ser o pronome este. Se eu quisesse retomar o primeiro, não daria para ser aquele, nem esse, nem nada. Eu já ouvi um absurdo que dizia assim: se forem dois, aquele este. Se forem três, aquele este. Besteira. 3 ou mais, você só pode retomar por pronome o último. Vejam só. Rubinho, Ronaldo e Preta Gil estiveram no Big Brother, no BBB 10, mas apenas esta cantou. Que bom que os outros dois não fizeram isso. Apenas esta cantou. Olha só, qual eu estou retomando? Preta Gil. Como é que vocês sabem? Porque está no feminino. Não, eu poderia ter colocado lá Ivete Sangalo, poderia ter colocado Cláudia Leite e Preta Gil. Estiveram no BBB 10, mas apenas esta cantou. Só pode ser a Preta Gil. Vamos colocar um nome masculino ali? Rubinho, Ronaldo e... Quem mais esteve lá no Big Brother? Visitando. Ninguém lembra? Nem eu, mas vamos inventar um nome aqui. Roberto Carlos. E nem é o jogador, é o cantor mesmo. Rubinho, Ronaldo e Roberto Carlos estiveram no BBB, mas apenas este cantou. Estão vendo? Só pode ser o Roberto Carlos. E se eu quiser retomar o Rubinho? O que é que eu faço? Se eu quiser retomar o Rubinho ou o Ronaldo, por pronome não dá. Eu posso usar sequências numéricas. O primeiro falou a respeito de sua vontade de participar do BBB. O segundo falou que dirige imprudentemente em São Paulo, que passou por 8 sinais vermelhos. Viram a revista Veja desta semana? Aí está. Rubinho, Ronaldo e Roberto. Então, se eu quiser falar do Rubinho, o primeiro é corredor. O segundo é futebolista. E o terceiro é cantor. Este é cantor. O este eu posso. Dúvidas, problemas, questões? Então vamos lá. Vamos olhar de novo a tabelinha que ficou aí. Ficou uma tabelinha bem interessante. É isso que vocês vão usar. Olhem aí todas elas. Na referência textual, como é que elas funcionam? Notem que o esse só tem um uso. Qual é o único uso do pronome esse? Retomada. Só, mais nada. É sempre anáfora. E é sempre com um referencial só. O esse nunca retoma nada que sejam 2, 3, 4, 5. Nunca. O esse é o único que retoma um referencial. Agora, o restante é tudo com este ou aquele. Olha que legal. O este antecipa um só. O este retoma quando há 2. E aí o primeiro é o aquele. E o este retoma quando há 3 ou mais. E é sempre o último. Muito lógico, não? Muito legal. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então, com a referência textual, era isso. Agora, nós temos uma outra referência. Que outra referência é essa? É a referência temporal. Vamos lá. Referência temporal. Quando eu digo assim, em 1945, explode a bomba. Pontinhos, ano, o mundo. Pontinhos, ano, o mundo se transforma. Aí está. Em 1945, explode a bomba atômica. Vamos colocar atômica, senão fica qualquer bomba, né? A bomba de chocolate. Pronto. Em 1945, explode a bomba atômica. Uma delas, depois outra em seguida. Nesse ano ou naquele ano o mundo se transforma?
tanto faz. Se eu disser neste ano, vamos colocar naquele primeiro. Se eu disser naquele ano, eu estou dando distância entre mim e o fato histórico. Se eu disser nesse ano, eu estou dizendo, olha, o fato histórico é histórico, mas não é tão passado assim. É um passado próximo. Ou então, eu posso dizer neste ano. Também posso dizer neste ano? Posso. Naquele ano, eu estou dizendo, eu não vivi isso, é muito longe para mim. Nesse ano, eu até vivi isso, mas já passou, já é passado. Quando eu digo neste ano, eu estou dando atualidade ao fato histórico. As três são possíveis. Quando você, então, vai falar da referência temporal, depende de o que você quer expressar. Eu quero que 1945 esteja na memória de todo mundo. Eu quero que 1945 seja vivo na memória de todo mundo. Então eu uso neste. Eu quero dizer, olha, já passou, mas ainda tem consequências, ainda podemos lembrar, nesse. Ou então, já passou há muito tempo, naquele ano, piriri pororó. Simples isto. Fácil. A gente vê muito isso no texto bíblico. Lembram-se dos evangelhos. Isto, alguém já deve ter lido, né? Então a gente sempre vê lá, naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos. Então, naquele tempo. Em alguns outros textos, a gente lê nesse tempo. Não é? Dificilmente a gente vê o neste tempo. Mas o naquele tempo e o nesse tempo a gente vê muito na Bíblia. Dúvidas, problemas, questões? Não. Temos mais pronome demonstrativo ainda. Que outros pronomes demonstrativos nós temos em língua portuguesa? Temos o tal, temos o mesmo, temos o semelhante, mas eles não vão trazer problema para nós, não. O único que merece um comentário é o pronome tal. Já ouviram falar do tal? Sim, vejam só. Os problemas eram tais que a menina não os podia resolver. Aí está. A Matilda queria vingar a morte dos seus pais. Aí ela contratou o profissional para fazer isso, porque os problemas eram tais que a menina não podia resolver. Lembram-se de O Profissional, com Jean Reno e a linda e ainda criancinha Natalie Portman? Vamos lá, isso está certinho. Esse tais está se referindo a problemas. Os problemas, quase imitei o Lula agora, hein? Os problemas eram tais que a menina não os podia resolver. Simples demais. Se está ligado a problemas tais, então tem que combinar. Vejam esta. O filho é, pontinhos, pontinhos, os pais. Tal qual, tal quais, tais qual, tais quais, ou os filhos não são? 30 segundos para vocês responderem. Pronto? Vamos lá. O filho é tal. Quais os pais? Tal quais? Isto mesmo. O pronome tal, ele se refere a filho. O filho é tal, o filho é aquele, o filho é isso, não é? Qual os pais? Qual os pais? Não. Qual está se referindo a pais. Pais está no plural, então tem que ser quais. Quais os pais? O filho é tal, quais os pais são. Então, cada pronome está ligado a um nome diferente. Então, a concordância é diferente. Vamos inverter. Os filhos são, pontinhos, pontinhos, o pai. E aí? Os filhos são tais, qual o pai.
Guardem isso na memória, que isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. Isto sempre aparece nas nossas provas. Sempre. A UNB ama fazer pegadinha com tal qual. Simples assim, fácil deste jeito. Perceberam por que essa concordância? Cada um tem um referencial distinto, então a concordância será distinta também. Vamos mudar de assunto, falando ainda do mesmo tema? Vamos lá. Com isso, nós encerramos os pronomes demonstrativos. Guardem na memória todas essas informações. Vamos falar de um outro pronome que pode aparecer na nossa prova, que são os pronomes indefinidos. Não há grandes novidades, não. Tudo do indefinido, de importante, nós vimos que era concordância. Tudo? Não, como eu falei agora há pouco, ficaram duas coisas. E quais são essas duas coisas? Vocês já ouviram falar dos indefinidos cada e todo? É deles que vamos falar. Indefinidos. O que é um pronome indefinido? Sei lá, ele não se define. Alguém, tudo, nada, quanto, muito. Nós vamos falar apenas do cada e do todo. Vamos falar do cada. Vamos começar com cada. Vamos à feira. Vamos cedo, porque a feira aqui em São Paulo agora acaba cedo também. Aí está. E aí lá na feira a gente vê esta plaquinha. Faltou algo. O prendedor para a plaquinha não voar. Pronto. Esta placa está certa ou esta placa está errada? Antes de vocês decidirem se está certa ou errada, como é que eu faço a leitura disso? Podem ler em voz alta. Maçã, 30 centavos de real cada. Cuidado, hein? Está escrito real aqui. Tem gente que não lê. Tem gente que diz apenas maçã, 30 centavos cada. Não. Se o preço da maçã fosse esse, como você leria isso? Maçã 3 cada? Não. Você diria maçã 3 reais cada. E ainda acrescentaria, que roubo. Como o preço da maçã são centavos, eu tenho que ler a unidade monetária. Então, maçã, 30 centavos de real cada. Mas a plaquinha está errada. Que pena. Por quê? Olha que legal. O cada é um pronome indefinido que não pode ser usado de forma indefinida. Olha que dualidade. O cada é um pronome indefinido que obrigatoriamente deve ter um determinante depois dele. O cada nunca pode ser usado sem determinante. Então, maçã, 30 centavos de real cada uma, cada duas, cada 3, cada monte, cada baciada, cada quilo, cada unidade. Vejam só. Qualquer coisa, desde que haja um determinante. Isto estará na prova de vocês com certeza absoluta. A UNB ama fazer essa pegadinha. Imaginem um texto longo lá de 80 linhas. E lá na linha 79, um cada sem determinante. Passamos por isso despercebidamente ou não? Claro que não, agora não mais. E os nossos concorrentes? Tomara. Eu poderia reescrever esta placa e corrigi-la sem ter que acrescentar palavra alguma. Qual é a correção dessa placa sem ter que acrescentar palavra alguma? É só colocar a palavra maçã depois do cada. Vejam. 30 centavos de real. 30 centavos de real cada maçã. Quando eu digo isso, o que é que eu estou fazendo? A palavra maçã passa a ser o determinante para o cada. Aí está. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Então lembrem, não é difícil, mas se eu não comentasse, talvez as pessoas não atentassem para isso. Então é preciso comentar para que a gente possa pensar nisso. Criem um índice na memória de vocês. Apareceu um cada no texto? Deve haver um determinante. Dúvidas? Não?
Então vamos para o próximo indefinido. O próximo indefinido é o todo. Vamos lá. O pronome todo, ele tem uma particularidade em relação ao número. Eu posso dizer todo, toda, todos ou todas. Já ouviram isso? Já. Quando eu uso no plural, não há dificuldade. Quando eu uso no plural, eu sempre digo lá. Só um lencinho, porque o pó da caneta está no nariz. Quando eu digo todos, todas no plural, não há problema algum. Todos os homens, todas as mulheres, todos os carros, todas as casas, todas as pessoas. O sentido é sempre o mesmo. Agora, quando eu uso no singular, há uma mudança de sentido. Dizer todo o homem é o mesmo que dizer todo homem? Acho que não. Então, vamos escrever isso. No singular, todo, sem artigo, dá ideia de qualquer. E se eu puser um artigo, todo o ou toda a, não é? Masculino ou feminino, dá ideia de inteiro. E aí a gente precisa prestar atenção a esse artigo. Vejam isto. Toda casa, para colocar um exemplo feminino, toda casa precisa de reforma. Quando eu digo toda casa precisa de reforma, o que é que vocês entendem? A minha casa precisa de reforma, a casa da sogra precisa de reforma, a casa da mãe Joana precisa de reforma, até a cabana do pai Tomás precisa de reforma. Então eu estou dizendo qualquer casa precisa de reforma. E se eu disser toda a casa precisa de reforma? Muda tudo. Quando eu digo toda a casa precisa de reforma, é uma casa só, inteira. Eu preciso reformar a cozinha dos empregados, a cozinha do gourmet, a sala de estar, a sala só de passar, a sala de nunca entrar, a suíte júnior, a suíte master, a master senior platinum, platinum. E aí por diante. Simples isto? Fácil. Isso estará na prova de vocês. Vamos ver mais um exemplo então. Aqui está. Todo universo conspira para que o seu desejo se realize. Vocês têm lido livros de autoajuda? Vamos lá. Todo o universo conspira para que o seu desejo se realize. Onde vocês leram isso escrito? Isto mesmo, O Alquimista. Quem escreveu O Alquimista? Paul Rabbit. Agora que ele é internacional, não é? Vamos lá, a gente tem isso lá. Isso está certo ou isso está errado? Ah, curiosidade. Essa ideia não é do Paulo Coelho, hein? Esta ideia é de um outro escritor. Lembram-se de Goethe? O grande filósofo alemão? Pois é, foi Goethe que disse pela primeira vez no mundo que se você deseja algo, é melhor que você faça isso com todo o seu ser. Porque se você deseja algo com todo o seu ser, o universo conspira para que o seu desejo se realize. Aí Paulo Coelho colocou em O Alquimista e nem deu a referência, né? Plágio. Depois temos outros também, O Segredo também veio com isso, né? Mas a ideia original é de Goethe. Vamos lá. A frase está certa ou errada? Se estiver certa é do Goethe, se estiver errada é do Paulo Coelho. Maldade. Vamos lá. Quantos universos existem no mundo? Apenas um. Então eu não posso dizer todo o universo. Aqui dá a ideia de qualquer. Só existe um universo, então é o universo inteiro. Todo o universo conspira para que o seu desejo se realize. Olha que legal. Cuidado com isso no dia da prova. Isso sempre está na prova. O latim não era uniforme em todo o Império Romano.
Vamos lá. O latim desapareceu por quê? Porque o latim não era uniforme em todo o Império Romano. Quantos impérios romanos existiram? Apenas um. Então eu não posso dizer qualquer Império Romano. Tem de ser no Império Romano inteiro. Então tem de ser todo. O latim não era uniforme em todo o Império Romano. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. De verdade, isto sempre cai na prova. Sempre, 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 sempre. Então, produzam índices na memória de vocês. Façam indexação no cérebro de vocês. Apareceu um cada, já atente para ele. Apareceu um todo, fique ligado. Tá certo? Apareceu um tal, daquele tal qual, tais quais, fique atento. Eles sempre representam pegadinhas. Por quê? Porque são coisas para as quais ninguém atenta. Só que na prova precisamos lembrar isso. Tá certo? Dúvidas, problemas, questões? Não? Os pronomes de tratamento nós vamos deixar para os comentários da aula de redação oficial. Nós teremos um dia para falar de redação oficial. E lá, então, eu falo dos pronomes de tratamento. Porque senão fica redundante. Eu falo aqui, depois lá tenho de falar de novo, porque na aula de redação oficial, eles são importantíssimos. Então, deixemos tudo para falar na aula de redação oficial. Tá certo? Com isso, encerramos os nossos pronomes. Com isso, encerramos aí as ideias que devem aparecer na prova de vocês. Mas para encerrar de vez mesmo, existe um outro assunto que tem tudo a ver com o pronome, mas não tem nada a ver com a concordância. O nosso tema é concordância, não é? É, o nosso assunto, pronome. Então nós vamos continuar falando do pronome, só que aí nós vamos fazer uma digressão, certo? Vamos falar da colocação pronominal. A colocação pronominal tem a ver com a estrutura da frase, com a regência, tem a ver com o uso de expressões dentro da frase, e não com a concordância. Mas como nós estamos falando de pronome, eu acho mais lógico falar agora da colocação pronominal do que deixar para falar daqui a 3, 4 aulas, tá certo? Então vamos lá. Colocação pronominal. Vocês já ouviram falar disso a vida inteira. Nunca acreditaram, mas já ouviram. A colocação pronominal, ela vai trabalhar com os pronomes clíticos da língua portuguesa. Lembram-se deles? Pronomes clíticos. Clíticos? Já vimos esse nome. Clítico quer dizer oblíquo-átono. Os pronomes clíticos são os pronomes oblíquos, ou seja, que funcionam como complementos. E eles são átonos, ou seja, eles precisam se grudar ao verbo para terem sentido. Quais são os clíticos? Quais são os oblíquos átonos? O me, o te, o se, o ou os, a ou as, lhe ou lhes, nos e vos. São estes os nossos pronomes clíticos. Que nome lindo, clítico. Estes pronomes, eles precisam se grudar a um verbo para terem sentido. Por quê? Porque o verbo é a palavra mais forte da frase. Então, eles se juntam ao verbo para terem alguma expressão. Agora, como é que eles se juntam ao verbo? Eles podem aparecer aqui, antes do verbo. Eles podem aparecer aqui, no meio do verbo, ou eles podem aparecer aqui, depois do verbo. Se eles aparecem antes do verbo, eles são chamados de pronomes proclíticos. Ou, se preferirem, colocação proclítica do pronome oblíquo-átono, ou simplesmente próclise. Se eles forem colocados aqui, no meio do verbo, eles serão chamados de pronomes mesoclíticos. Colocação mesoclítica do pronome oblíquo-átono, ou simplesmente mesóclise. E se eles forem colocados aqui atrás, eles serão chamados de pronomes enclíticos, ou colocação enclítica do pronome oblíquo-átono, ou, se preferirem, apenas ênclise. Pronto. Isso é a colocação pronominal. Próclise, mesóclise,
ou ênclise. Próclise é a colocação do pronome antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Fácil, não? E como é que eu vou saber quando usar próclise, ou quando usar mesóclise, ou quando usar ênclise? É uma questão de eufonia. E o que é a eufonia? É o bom som. Eu, em grego, quer dizer bom, não é? Fonia, som. Então, eufonia é o bom som. Se eu falei e ficou bom, está certo. Se eu falei e ficou ruim, está errado. Vejam isto. Quando eu digo, me dá um abraço. Dá-me um abraço. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam com sinceridade. Sejam sinceros como talvez nunca tenham sido na vida até hoje. E sejam sinceros como talvez nunca mais serão de hoje em diante. Mas hoje eu quero sinceridade. Eu saberei se vocês estiverem mentindo, porque eu estarei olhando nos olhos de cada um de vocês. Vamos lá. Para o nosso ouvido, não mintam, hein? Eu saberei se mentirem. Para o nosso ouvido, qual é o melhor som? Me dá um abraço ou dá-me um abraço? Me dá um abraço. Todo mundo fala isso. Me dá um abraço, me ama, me ajuda, me chama, me chama, me chama, me joga na parede, me chama de lagartixa. Então a primeira está certa e a segunda está errada. Aí vocês dirão, Aguinaldo, eu não acredito. Crianças, já estamos juntos há 5 aulas, vocês já tinham que acreditar. Na verdade, a eufonia, ela muda muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Lá em Portugal, eles adoram a ênclise. Então lá, eles dizem sempre, dá-me um abraço, leva-me, ajuda-me, não é isso? Ama-me, joga-me na parede, chama-me de lagartixa. Aqui no Brasil, nós adoramos a próclise. Então a gente fala tudo com próclise. Me ajuda, me espera, me busca, me diz a verdade, me conta o que você quer, não é isso? Me leva com você. Aqui a gente sempre usa isso. É uma questão de eufonia. Só que nós estamos falando de gramática normativa, não estamos? Então a gramática normativa não tem a ver com a eufonia do brasileiro, tem a ver com a eufonia do português, porque foram eles que inventaram a língua. Então, para o nosso ouvido, o melhor som é esse. Mas isso não existe em língua portuguesa normativa. Por quê? Porque os portugueses usam a ênclise e não a próclise. E aí? Aí nós temos que nos adaptar a isso. No dia a dia, a gente pode continuar dizendo, me leva, me ajuda, me busca. No bilhetinho que você escreve para a sua amada, para o seu amado, você pode colocar lá, me liga mais tarde. Sem problema algum. Mas para a prova, tem de ser ligue-me mais tarde, procure-me no consultório, no escritório, na escola. Então, cuidado com isso. Para o dia a dia, tudo bem. E para a gramática normativa da prova, temos que pegar as regras tradicionais da língua portuguesa falada em Portugal. E aí muda muito. O que eles falam lá de um jeito, aqui a gente fala de outro diferente. Se um dia houver uma gramática da língua portuguesa falada no Brasil, a primeira coisa que muda é a colocação pronominal, certo? O que nós temos é uma gramática da língua portuguesa. Não importa em que país a língua portuguesa seja falada. Se houver uma gramática específica para o português do Brasil, a colocação muda muito, tá bem? Enquanto não muda, a gente tem que decorar as regrinhas. E quando vamos fazer isso? Daqui a pouquinho, depois do recreio. Vamos fazer uma pausa para um café e daqui a pouco voltamos com as regras da próclise, da mesóclise e da ênclise. Até já.